Está começando o Imovelcast, o podcast 100% voltado para você, profissional do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um nicho que movimenta bilhões na economia nacional. E quando o assunto é patrimônio, a segurança é um fator primordial. A gestão exclusiva na venda de imóveis é uma prática de destaque no mercado, e há uma razão clara para isso. Ela coloca o corretor em uma posição privilegiada. Quando você domina essa técnica e opera a partir de uma posição de força, constrói uma relação de confiança com o comprador. Ou seja, é um verdadeiro diferencial ter controle do processo e garantir um bom negócio para todas as partes envolvidas. Soa bem, concorda? E para falar sobre esse tema e seus diferenciais, hoje eu recebo ele, Jean-Michel Galhano, filho de Joseph Galhano, que é um dos precursores da gestão exclusiva no Brasil. Tudo bem, seu Michel? Bom Seja dia. muito bem-vindo ao Imovelcast. Bom dia, Mayra. É uma honra estar aqui contigo. É um prazer poder falar sobre um assunto, né, que é fundamental para o nosso mercado e que foi implantado pelo meu pai. Que meu pai teve toda uma colaboração muito intensa sobre esse assunto. E para começar a falar sobre gestão exclusiva, afinal de contas, o que é a gestão exclusiva de imóveis? Então, Mayra, se para mim chegar nesse ponto do que é do que é gestão exclusiva, nós temos que falar de onde é que veio essa palavra tão forte, né? Exclusividade. Porque isso era uma coisa que sempre nos incomodou, né? Essa postura de alguns do mercado, né? E outros que estavam realmente dispostos a trabalhar nesse formato. E aí nós descobrimos que uma das possibilidades é que no passado, né, quando não existia nem sequer a regulamentação da profissão de corretor de imóveis, né, ele tinha um fator que não era bem mediação, intermediação de imóveis. Era muito mais focado para compra e venda de imóveis. Então o corretor que não era corretor, tá? Vamos deixar bem claro, o profissional que fazia essa intermediação na época, o foco dele era comércio, e com isso ele comprava e vendia imóveis. E para comprar o imóvel, ele usava de um argumento que era pegar a exclusividade de venda. Com essa exclusividade, o vendedor ele ficava refém do corretor. E ficava preso, porque a coisa era com multas grandes, com pagamento de comissões, enfim, era só de um lado, né? Era um contrato onde o vendedor dizia assim: eu dou com exclusividade meu imóvel para você vender, prometo que não vou vender para ninguém mais, ponto. Mas com isso, no momento de inflação, no mercado que existia, um Brasil cheio, né, chegou a ter 20% ao mês, o imóvel desvalorizava, mas o cliente tinha sua opção assinada com exclusividade por um preço, um valor. E aí o vendedor, o intermediário, porque ele não era corretor, nem a regulamentação estava feita, ele fazia o quê? Ele procurava um comprador e fazia o tal do overprice, que existia essa palavra. Então, se o imóvel valia 1 milhão, ele botava por 1.200.000, mas a inflação, mas ele não valia, por quê? Porque por 1 milhão a inflação consumia 20% ao mês, ele chegava e embolsava os 200 mil reais. Ele já garantia a comissão dele. A comissão, na verdade, também é outro fator, né, que levava ele a trabalhar por 2%, 3%, 1%, 2%, porque a comissão era só para comemorar a festa, porque o que ele ganhava dinheiro de verdade era em cima do valor do overprice. Esse é o valor. E aí, com isso, depois com a profissionalização dos corretores, né, com a regulamentação feita pelo CRES, um trabalho maravilhoso que ele vem fazendo, o COFES, inclusive, isso começou a deixar um ranço muito forte para o consumidor, que tem medo e diz assim: não, mas eu não vou botar para você vender, porque você quer exclusividade. E isso leva realmente a sentir a pessoa presa. Quando você fala gestão, não, é um contrato de gestão, onde existe um compromisso do dono do imóvel e um compromisso do corretor de imóveis a prestar o serviço. Foi aí que nasceu o contrato de gestão exclusiva, e não apenas um contrato de exclusividade de venda. E essa gestão exclusiva, ela é vantajosa não só para o cliente vendedor, né, que tem o seu imóvel ali sendo assessorado por um único corretor, por uma única imobiliária, mas ela também é bem vantajosa para o corretor angariador, correto? Então, o corretor angariador que se
profissionalizou, que realmente é um profissional da corretagem, né? Que a maioria hoje são, né? Você vê um crescimento maravilhoso na profissionalização desses corretores por vários segmentos, até pessoas vendendo profissões, deixando algumas profissões e optando por ela, porque é maravilhosa como corretor. Ele também tem, assim, como é que eu posso dizer? Ele tem uma segurança que vai poder exercer a sua profissão na sua plenitude. Porque imagine um corretor que está oferecendo qualquer imóvel, sem ter nenhum compromisso com o vendedor, começa por aí. Bom, eu não tenho compromisso com ninguém, então eu já deixo de ter um comprometimento com uma função que eu vou exercer com aquilo que aprendi, que é servir, né, bem os nossos consumidores, que é a grande diferencial do corretor de imóveis. A partir daí que ele começa realmente a se sentir comprometido, ele começa a prestar um serviço de verdade. O que é prestar serviço de verdade? Na nossa profissão, é desde colocar uma placa muito bem colocada, porque tem muita gente nessa época do digital, né? Não, placa. Não, placa ainda continua sendo uma propaganda offline. É uma das principais, inclusive, né? Porque hoje, quando você anda na rua, você, tanto de carro quanto a pé, você vê as placas de imóveis e ainda muitos compradores vendo essa exposição, interessando no endereço, eles acabam buscando através da internet. Então, o offline, ele ainda é o ponto, digamos assim, de gatilho do consumidor. É o primeiro passo para ele começar uma busca digital, correto? Então, Maíra, ele também é né? Uhum. Porque hoje, por felicidade das grandes redes, das grandes redes que eu digo, dos grandes portais, né, e das grandes agências de marketing, hoje não é apenas um canal, né? Uhum. O cliente entra por vários canais. Sim. E com certeza, placas é um deles importante também, e merece todo o cuidado. Então, o corretor que tem a gestão exclusiva, ele vai poder realmente prestar um bom serviço, ele vai se dar o tempo de ir lá, não é jogar uma placa em cima do imóvel e pronto. Ele vai analisar o ângulo que ela está colocada, para ver se as pessoas de fluxo, dentro dessa concorrência de quantidade de vendas que tem, a pessoa tem que trazer o máximo possível qualquer possibilidade. Então ele não pode simplesmente jogar a placa e dizer assim, alguém vai passar e vai olhar para a esquerda e vai ver minha placa. A placa tem que ser muito... É uma arte colocar a placa. Isso é um fator. Fotos também. Imagine, eu, gestor de imóveis, contratado pelo vendedor, eu vou dar realmente uma atenção a cada fotografia que eu vou tirar, a empresa que eu vou contratar para tirar foto. E ainda como corretor de imóveis, eu vou colocar num portal que realmente que seja um portal que vá fazer diferença e que vai encontrar o cliente, também vai ser mais um canal para ele encontrar imóvel. Enfim, e aí isso não para, porque daqui a 30 dias, vamos supor que não tenha tido uma proposta. Se eu tenho gestão exclusiva, eu entro em contato com o dono do imóvel e vamos deliberar o que está acontecendo. Por que no meu portal eu não tive tantas visitas, eu tive X... Isso é gestão, e isso é um corretor profissional que deve fazer para satisfazer o seu vendedor. E o resultado disso? O resultado disso é que ele, fazendo a venda ou gerando vendas, nem que seja através de parcerias, que isso é a ordem do dia, não tem volta, isso também todo corretor faz parceria, todas as imobiliárias fazem parte de grandes grupos ou de grandes redes, não tem como fugir. Ele pode também ter parceria e ele vai ter respeitado a sua remuneração, o seu trabalho, porque efetivamente é isso que nós queremos, nós estamos aqui prestando serviço para a sociedade. E o reconhecimento que esse serviço foi bem prestado é minha comissão. Se eu não ganho comissão, é porque em algum ponto eu falhei. Se eu ganho comissão, é porque eu fiz bem feita essa venda. Nem que seja fazendo parceria com alguém. Que isso me dá o poder, inclusive. A partir do momento que eu sou contratado, eu tenho autonomia para dizer assim, eu vou fazer parceria, sim, com pessoas do Cresce, do mesmo gabarito que eu. E não com qualquer um que é vendedor de informação e que às vezes nem Cresce tem. Sendo a maioria, nem Cresce tem, nem credenciado tá, porque ele era primo, tio, o parente do dono do imóvel, quer atravessar, quer fazer uma, vamos dizer assim, cumprimentar com o chapéu dos outros e dizer, não, o cliente era meu. E não era, você que atraiu ele. Então, isso é muito importante, o corretor, primeiro, fazer a gestão sim, porque isso é um compromisso dele com o vendedor e ao mesmo tempo ter a segurança de que ele vai ser remunerado por esse serviço. Então, resumindo, um exemplo bem básico aqui é que se eu, Maíra, corretora, vou lá, angario o imóvel e
Maria vai lá, vende esse imóvel, eu, como peguei uma gestão exclusiva, ainda fico garantido, meu serviço, né, nessa dedicação a esse imóvel, ele fica garantido, correto? Então, é mais do que correto e é mais do que isso, tá, Maíra? Porque, como você falou, a Maria, né? Você chamou de Maria. Vamos dar, que as Marias não se ofendam, tá? Vamos chamar de João para não ficar Maíra e Maria, vamos facilitar. E que os Joãos não se ofendam também, né? Mas vamos supor, primeira pergunta que a corretora Maíra vai fazer é se o João tem Cresce e efetivamente é credenciado e tem um nível para fazer uma venda desse tipo de imóvel no qual você vai fazer parceria. Porque, com certeza, a comissão ela é sagrada nesse processo de gestão. Agora, se o João, né? Se o João, no caso, não tem Cresce, não tem uma nota fiscal, como é que ele vai querer vender o imóvel? O que ele está fazendo? Ele é um atravessador, ele é um vendedor de informações. Você está fazendo todo o trabalho de venda e assessorar esse vendedor, que até isso é importante hoje. Porque o vendedor também precisa saber se você vai fazer parceria com gente. Porque ele vai dar uma nota, ele vai dar o CPF dele, ele vai receber um serviço de alguém que tem que estar à altura do serviço dele. Posso trazer um exemplo pessoal meu aqui? Eu coloquei um imóvel para vender, gestão exclusiva, 6% de comissão, hein, galera? Não reclamei, fiz a lição de casa, mas a única coisa que eu pedi para o corretor que angariou o imóvel foi que eu não fosse incomodada. Independente de portais que ele fosse colocar o meu imóvel, eu não queria que vendedores entrassem em contato comigo. Por quê? Eu tenho uma vida atribulada, meu telefone toca o dia inteiro, muito e-mail, então eu não queria ter essa dor de cabeça. E por incrível que pareça, o meu imóvel teve uma velocidade de venda absurda. Quando eu digo absurda, gente, foi de um dia para o outro. Eu assinei a opção em um dia. No dia seguinte, 6 da tarde, eu tinha recebido a primeira proposta, né? Então, eu fiquei chocada com essa velocidade. Eu acredito que essa velocidade de venda, toda essa agilidade de atendimento foi em relação a essa gestão, essa dedicação do corretor para comigo. Foi um outro corretor, não foi o angariador que acabou vendendo. Não conheço o corretor vendedor, só conheço o angariador. E assim ele fez, sabe? Daquele pedido de não ser incomodada, somente ele entrar em contato comigo, foi um processo extremamente prazeroso, extremamente tranquilo, e eu acho que essa assessoria que o corretor angariador presta para o cliente vendedor é fundamental, porque hoje em dia ninguém quer ser incomodado, né? A gente quer que esse processo seja tranquilo, porque envolve documentação, envolve cartório, envolve N fatores ali em relação ao patrimônio, inclusive sentimental, que trazer esse lado tranquilo para essa negociação foi fundamental para mim. Então, Maíra, primeiro você abriu a oportunidade, né, de falar sobre os 6%, né? Que também às vezes é questionado, né? Mas como você sabe, nós somos franqueadores, né? Nós temos uma franquia e como franquia nós temos o COF. O COF nada mais é do que a apresentação, né? Nos comprometendo como franqueadores, né? Nos comprometendo de quanto vai ser a remuneração, quanto é que vai ganhar, quanto é que não vai, qual é a probabilidade, qual é o breakpoint, enfim, todo esse processo como, né, franqueador que ele oferece. E vou dizer para você, não tem como trabalhar com menos de 6% se você estiver pagando todos os seus impostos, se você fizer uma gestão exclusiva, se você fizer um bom trabalho, dando esse resultado que ele você... é justificável, né? Totalmente. Porque o pessoal fala, não, eu quero só 1% de descomissão. Tá, mas lembre-se, esse 1% representa 20% da tua receita. Mas isso acho que é o assunto para a próxima podcast. Só fico alerta, né, de que realmente nós temos condições de apresentar para você que 6% é o valor que dá efetivamente a empresa cumprir todas as suas obrigações em todos os sentidos, inclusive responsabilidade social, porque ela tem uma responsabilidade social grande também, e pagar seus impostos e ainda ter, sim, sua rentabilidade para poder investir. Porque até o corretor, ele também tem que investir na sua apresentação, no seu carro, porque às vezes o corretor parte no princípio, não, eu ganho aqui, tá bom como salário, tá, mas nesse salário você tem que ter, você é uma empresa, você é uma microempresa, você chega na nossa rede Apolar a ganhar até 50% de comissão, é um sócio, então ele tem que ter uma verba para poder investir em carro, uma verba para pedir em roupa, uma verba para poder investir em brindes. No próprio negócio também, no próprio negócio dele. Bom, mas aí voltando à tua colocação como venda rápida, vendedora rápida, né?
Sim, com certeza, isso faz parte. Ah, Michel, mas ela não colocou uma placa, ela não fez um... Sim, mas ele é um corretor que investiu em tudo aquilo que acabamos de falar. Ele investiu na sua postura, ele investiu no seu... E os corretores em volta dele, olhando isso, sabe que os produtos que ele angaria são bons, são sérios, existem toda uma consistência. E como ele tem um contrato de gestão exclusiva, todo mundo procura ele, porque ele efetivamente ele tem condições de oferecer esse imóvel para o cliente dele, o outro corretor, o parceiro, né, com segurança, porque daí o comprador também quer que segurança, e pode ser um outro assunto para a gente conversar daí, tá, Maíra? Porque o comprador também deveria exigir o imóvel quando ele está procurando. Você tem a gestão exclusiva, porque daí é um outro assunto, né? Pode abrir grandes conversas em cima disso. Sim. E com isso, o imóvel é vendido rapidamente e o vendedor fica feliz. E aí, além de não se incomodar, né? Que também é outro assunto que a gente pode conversar, mais dar assunto para outra matéria, né? Sobre por que o vendedor é. Mas o corretor é muito importante que ele saiba que para ele é fundamental, como profissional, ser contratado. É mais ou menos assim, eu vou no médico para cuidar do meu corpo e esse médico não tem nenhum CRM e no fim ele vai dizer alguma coisa que eu não vou levar, não tenho confiança e para que eu vou? Não vou. Porque esse médico vai capaz de fazer uma coisa. E, mas você está comprando o corpo de uma pessoa com imóvel? Sim, porque todos os dois são importantes. Lógico, o corpo é muito mais. Mas o imóvel também tem sua importância muito séria para toda a sociedade. A gente... pegando o gancho nesse assunto, quando eu falo de serviço, o primeiro ponto, e isso vale muito para corretor de imóvel, é que a gente está vindo numa leva agora de comportamento social onde as pessoas elas buscam facilidade, né? A gente vê profissões novas nascendo, que é o concierge com a arquitetura, a gente vê consultores automotivos, que você não tem tempo para ir numa concessionária, você fala as características do carro, quanto você pode pagar e essa pessoa busca a melhor opção para você. E os corretores de imóveis, eles vêm ganhando muita notoriedade, é uma profissão bem mais antiga, né, mas ela vem ganhando muito mais notoriedade em cima dessa busca por facilidade, né? Então eu acho que essa questão da gestão exclusiva, se você souber oferecer um serviço de qualidade, onde o seu cliente não vai se estressar em momento nenhum, você vai prestar realmente uma assessoria para ele, tudo é justificável, né? E tirando que a gente ainda tem que lembrar que nunca se deve botar preço em serviço de profissional autônomo. Porque é ele que é o prestador de serviço, ele determina quanto vale o serviço dele, né? Isso é uma coisa que eu defendo muito. De acordo com a qualidade do serviço que ele vai prestar. Isso é fantástico, Maíra, que você colocou, porque realmente, né, como se diz, né, até vou fazer um pequeno comentário, o corretor, né, ele veio numa escala crescente muito grande. Ele está deixando de ser, como é que chama? Primeiro era um comerciante, porque ele comprava e vendia, e aí como comerciante ele tinha que comprar muito barato ou vender muito caro. Então, já não era uma função que a sociedade talvez agradasse, né, porque essa é a nossa responsabilidade, é uma responsabilidade social. E o corretor tem, né? Parênteses, nós da Polar, né, diariamente, nós temos uma reflexão, né? Tipo assim, se a sociedade se não sentir falta de mim, o que acontece? O que ela vai sentir falta de mim? E é um dos assuntos muito fortes, né? Se a Polar não tiver uma opção trabalhar com gestão exclusiva, a sociedade vai sentir falta dela, vai sentir. Mas voltando, aí de comerciante, né? Ele passou daí a ser praticamente um vendedor de informação. Né? Eu tenho uma informação que eu sei que o imóvel está vendendo, mas não gera um compromisso, né, social com essa intermediação, com essa mediação. E depois ele passou a ser, na verdade, né, assim, de ter um processo de intermediação. Mas, na verdade, nós somos mediadores, nós mediamos, né, a busca de... Nós temos dois clientes, o comprador e o vendedor. É um cliente que efetivamente ele quer satisfazer sua necessidade. Ele está buscando a felicidade. O vendedor, porque ele quer efetivamente resolver, pegar aquele recurso, investir em algo maior ou resolver uma situação que ele está passando hoje. E o comprador, ele tem economia, ele está todo um desejo, um sonho que está sendo realizado. É tão bonito, que nós temos, né, na Polar, assim, a gente verifica, esses tempos apareceram lá, pessoas que compraram feliz da vida, trazendo um contrato da época, uma história maravilhosa, porque todos, quando são tratados dessa forma, com essa intenção, né, de servir,
todos eles agradecem. Não tem um cliente que diga, puxa, fui lesado, vendi muito barato ou comprei muito caro. Não. Quando você faz a função de servir como um profissional da área, que é um corretor de imóveis especializado, credenciado no sindicato, tudo como manda um profissional, todos os clientes vão sentir. Existe até um pequeno chavão dentro da Polar que a gente fala quando não pense em comissão quando estiver vendendo. Porque se você pensar na comissão, vai cair a venda. Porque parece que o cliente sente que não é para ele aquele trabalho que você está prestando. E de alguma forma as coisas não acontecem como deve acontecer. Sim, puxando de novo esse gancho, eu queria citar eu ouvi um dizer do Guilherme Blumer em um podcast que eu estava assistindo esses tempos atrás, onde ele dizia que nunca se precisou tanto de um corretor de imóveis quanto nos dias atuais, né? E isso é uma realidade do mercado. As pessoas, elas vêm buscando por esse atendimento humanizado, por essa busca da felicidade, porque, igual o senhor falou, ambos os lados, tanto o vendedor quanto o comprador, eles têm um objetivo. E uma coisa que eu acho muito bonita da Polar, que eu acho que sempre que eu puder citar isso, eu vou citar, que cliente é cliente, independente de ser um Minha Casa Minha Vida ou um AAA, porque todos eles estão na busca pelo mesmo objetivo, que é Maíra, um sonho. Você não vai acreditar, né, no exemplo que você deu agora, que eu vivi a questão de 2 semanas atrás numa loja nossa. É uma coisa assim, é o extremo do extremo disso que você falou, mas é real. Um senhor, eu estava junto, tá? Isso não é que me contaram, eu estava junto. Nós saímos com o franqueado dessa loja, fomos até uma panificadora tomar um café e voltamos para fazer um trabalho que era umas 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Já tinha escurecido. Um morador de rua estava... Morador de rua não era, tá? Mas parecia. Sentado na calçada com uma mochila toda rasgada e chegou e falou, você é da Polar? Não, eu queria falar, mas o senhor não quer entrar? Não estou bem. Falei, o que houve? Falei, não, é que eu tenho aqui imóvel e o imóvel queria ver se vocês vendiam. Mas assim, só na conversa, Maíra. Esse franqueado foi de uma habilidade, né? E de uma educação, respeito, mas mantendo até a sua segurança. Foi muito legal que até deu para perceber que a segurança foi cuidada. E aí, mas assim, como é que eu posso lhe ajudar? Não, mas é assim e tal. Mas o senhor tem alguma coisa? O senhorzinho não me abre a mochila e pega um papel. Aí, com distância, né? Pegou aquele papel, falei, não, esse imóvel é uma área, tá, mas como é que tá com o senhor? Eu falei, não, isso é uma herança que eu recebi, papapá, resumo da ópera, em minutos já deu para perceber que não era um morador de rua, era uma pessoa super humilde e super... Ele estava no chão porque era o jeitão da madeira. Entrou dentro da loja e não é que está angariado esse imóvel para vender? Você acredita? Uma área que vale no mínimo R$500 mil. E está lá com gestão exclusiva. Então isso é muito importante. O corretor da Polar é isso, né? Ele respeita todos e todas, né? No sentido de que eles estão efetivamente trabalhando, estão fazendo função na sociedade. E o que tiver na sociedade é atendido. E agora vamos seguir o nosso roteiro. A gente embalou aqui numa conversa porque é um tema que gera muita discussão, né? Ele gera um debate positivo e interessante, principalmente aqui que a gente tem alguns exemplos reais, né? Eu trouxe um exemplo pessoal meu aqui, mas seguindo o nosso roteiro, sabendo de todas as vantagens, quais são as melhores estratégias para o corretor conquistar uma gestão exclusiva? Então, isso é um desafio, né? Porque esse desafio nós passamos na Polar quando abrimos lojas, né, com pessoas que não são do ramo, né, normalmente, e numa cidade menor. Não, porque exclusividade aqui não pega, aqui não pega, aqui não funciona. Isso é a palavra que a gente mais escuta. E a gente já viu que funciona, né? Então, Maíra, é autoconvencimento mesmo, como você colocou. E como isso? Segurança de profissional de que efetivamente vai prestar um serviço de qualidade. Mas o vendedor quer vender, ele não quer estar aí preocupado, ele quer vender, muito bem. Você quer mais hoje do que está aberto, não só na Polar, são várias redes que se formaram, vários modelos, né, que trabalham em parceria já pré-determinado. Isso é claro. É muito clara para mim, talvez, né? Mas assim, é muito claro que demonstra que só depende do corretor estar convicto disso e fazer essa proposta. Falei que quantas imobiliárias você, dono do imóvel, vai conseguir fazer contato? 5, 6,
10. Pois bem, a Polar tem 60. Em Paraná e Santa Catarina, aqui no Paraná. E tem mais em Santa Catarina que dá uns 70 e poucas. Muito bem. E a Rede A? Não, a Rede A tem 40. A Rede B tem 60. Por que você acha que os teus 5 vão ser mais competentes do que os 40, 60, 100 redes que estão trabalhando em conjunto que vão trabalhar seu imóvel? Além de que as imobiliárias que trabalham em rede já estão acostumadas e fazem parcerias. Então, além desses 70, 80 lojas da Polar, por exemplo, e mais as 50 da outra imobiliária, da outra rede, essas 50 da outra rede, o que ela vai fazer? Vai fazer parceria com os 70 da Polar também. Então, é impossível que o seu imóvel não tenha e seja divulgado. Agora, a pergunta que cabe, né? Mas então é tão claro isso, né? Que você vai prestar um serviço, que você vai ser útil para a sociedade, que vai vender o imóvel da pessoa, porque com certeza você faz parceria. Por que ainda existem pessoas que insistem em trabalhar sem gestão exclusiva? Isso é uma pergunta que é importante refletir, porque é meio estranho isso. Eu tenho exemplos, por exemplo, de corretores que vieram do Rio de Janeiro, né? Que vieram e quando começaram a trabalhar, eu só estou falando do corretor, não estou falando nem do comprador e vendedor, tá? Quando vieram trabalhar com a Polar e tal, e viram esse modelo, eu falei, não, peraí, não é possível. Vocês não têm que colocar um vendedor numa sala fechada, o comprador na outra e ficar que nem louco fazendo negociação para não botar os dois juntos, senão eu perco minha comissão porque eu não tenho gestão exclusiva, não tenho como vender. Eu falei, não, aqui a coisa é séria. Se for preciso, a gente coloca o vendedor e o comprador junto. Aí nós fazemos um trabalho de mediação para chegar num ponto bom para os dois. Mas não, isso não é real, isso não existe. Eu falei, é real. Não, isso... E se tornou um dos maiores franqueados, que eu posso dizer o bairro, né? Bairro Água Verde. Na época era campeão de vendas com esse modelo onde era gestão exclusiva, porque ele comprou essa ideia de uma forma assim radical. Hoje nós estamos inaugurando uma loja em Irati, e aí na primeira conversa com ele, né, com o franqueado, que ele já era corretor de Irati, não, mas é gestão exclusiva, então, mas eu tenho condições, foi bom, nós podemos conversar, porque nós não anunciamos imóveis que não têm gestão exclusiva. Mas como é que eu vou fazer para a rede saber? Bom, enfim, vamos conversando e tal. Hoje está fechando e ele foi muito claro conosco. Eu não vou trabalhar sem gestão exclusiva, eu já vi como é bom para todo mundo. Veja, o interessante é que não é só para ele, é para todo mundo. Não é só para o corretor. São para as 3 pontas. São né? para todo. E a sociedade, eu digo, toda a sociedade, né? Comprador, vendedor, dono do imóvel e o próprio imóvel, né? Ele não sente, ele não é aviltado, ele não tem. Né? Porque daí nós temos que conversar sobre as vantagens de um, do outro. Mas basicamente, o imóvel também acaba sendo preservado. Porque quando você dá para 5, 6 e um deles esquece a janela aberta, quem é que vai fechar? E se chover lá dentro e estragar o imóvel, quem é que vai cuidar? Então, também o imóvel ele acaba sendo... Se a placa danificar, quem que vai trocar? Que vai depor com o imóvel, que vai ficar feio o imóvel ou coisa parecida. Então o corretor realmente ele tem todas as vantagens de trabalhar. Então por que não pega? Então a pergunta que tem que ver, será que ele quer ser corretor mesmo? Será que a função dele na sociedade é importante para ele? Será que ele está realmente querendo se comprometer? Então, é uma pergunta que está no ar, né? Que fica no ar. Por que eu, corretor de imóveis, não tenho convicção de que esse processo é útil para a sociedade e não trabalho com isso? Ah, mas daí eu vou perder. Ah, sim. Você corre o risco, sim, de ter 1 ou 2 imóveis angariados por algum... Angariados não, né? Porque não é angariado, daí não tem contrato, não tem nada. É dado para 1 ou 2 corretores e não vendido por você. Mas será que vale a pena você se aviltar, né, por uma questão de uma venda, sendo que você tem uma vida inteira como profissional para viver de uma profissão maravilhosa? Será que dentro desse processo você vai querer concorrer com pessoas que não são corretores, que são realmente atravessadores ou vendedores de informações? Será que é isso que você quer para a tua vida? Porque se você quer ser corretor de imóveis, a profissão é maravilhosa e a resposta que era grande, nós vamos continuar existindo com essa era digital? Se for corretor de imóveis, sim, vai existir sim, porque como você muito bem colocou, né, a era digital nos ajuda muito como corretor, muito, em 2 fatores, em aumentar o nosso network, né? Porque você consegue ter muito maior de atuação, então são muito mais opções, muito mais variedades de condições de você vender imóvel, mas na hora da venda são raras as sessões que as pessoas não vão lá e sentir o imóvel e o corretor mostrar o que é mais importante, ter a sensibilidade de ver no vendedor o que ele está procurando.
E isso é o corretor de imóveis, o profissional que consegue perceber no comprador do imóvel a sua verdadeira necessidade. E como nem construindo você mesmo a tua casa, ela fica do jeito que você quer, imagine você procurando no mercado. Então o corretor tem que ter a sensibilidade e enaltecer o ponto que às vezes nem o próprio vendedor sabe que é o ponto que vai lhe agradar e vai trazer felicidade no lar dele. É muito bonito, é uma profissão maravilhosa. E é porque, afinal de contas, realiza sonhos, né? Só não tem tem empolgo, como. né? Mas o senhor tocou num assunto agora que é da questão da era digital. Né? Com a era digital, além de todas as vantagens que ela trouxe também desvantagens. E no caso da gestão exclusiva, quando a gente aplica ela para o mercado, quando a gente angaria esse imóvel com um contrato regulamentado, tudo direitinho, o seu imóvel, o imóvel do comprador, o imóvel do vendedor, desculpe, ele fica seguro, né? A gente vê muitos casos de golpes acontecendo em grandes portais, vindos de atravessadores, vindo de pessoas de má fé, pegando imóveis que estão anunciando e pessoas ainda, compradores, caindo nesse tipo de golpe, né? Então, a questão da gestão exclusiva, ela é uma segurança primordial para o cliente vendedor e para o cliente comprador. Eu acho que esse é o principal ponto. E na hora que a gente toca nesse assunto, eu acho que saber vender essa questão da segurança hoje, nessa era digital que está cada vez mais avançada e cada vez mais perigosa, né? A gente vê tantos golpes, inclusive de WhatsApp, acontecendo a todo momento, todo dia alguém é abordado por um golpista, né? Pedindo um Pix. Eu acho que esse é o principal ponto na hora da defesa, porque não é uma coisa que deve se defender, sim se explicar e se apresentar como, né? Você sendo o guardião desse imóvel por aquele momento, por aquele processo de venda, e a partir desse que você se torne esse guardião, você presta o serviço de fotografia, seleção de fotografia, porque isso é muito importante, não é só tirar um monte de foto e botar num portal, é saber definir quais são as melhores, definir o portal da Polar, que o portal da Polar, inclusive, ele tem uma inteligência, que eu não sei se todo mundo sabe, que ele fica alterando as fotos principais para o Google entender que aquele imóvel foi modificado e ele se torna interessante para o mercado a todo momento, né? Tem a questão do seu serviço, que eu acho que tem que saber vender o próprio serviço. O corretor, ele tem que saber se vender a facilidade que ele vai trazer para o cliente, né? Entre várias outras vantagens, tanto para o vendedor quanto para o comprador e principalmente para o corretor, né? A gente citou aqui, o senhor trouxe aqui vários exemplos, né, da onde estão as vantagens para o corretor, e eu acho que a partir desse momento onde ele entende qual é a real função da gestão exclusiva para o mercado, a gente consegue abrir um leque aí para fazer vários programas, concorda? Com certeza, Maíra, nós vamos ter assunto aí, porque nós podemos focar só no comprador, podemos focar só no vendedor, podemos focar só no corretor. Se bem que o corretor nós já deixamos claro, né, o quanto é vantajoso para ele trabalhar dentro do processo, não só da vantagem econômica, que é importante, é o resultado de um trabalho bem feito, mas principalmente de poder exercer a sua função na sociedade de uma forma digna, né, de uma forma honesta, de uma forma transparente. Então, o corretor realmente é uma figura assim que... E eu vou dizer para você, tá, Maria? A época mais feliz na vida é quando você é corretor, né? Porque você... Vai né, voltar pro mercado, São Michel? Olha, não falta vontade, viu? Não falta vontade. Porque foi a época onde mais amigos nós fizemos, mais conhecidos, mas nosso aumentou, foi nessa época quando era corretor, porque não deixei um que venha dizer aconteceu isso, todos foram felizes, e sempre com convicção, e aí esse processo da convicção do corretor é fundamental, Maíra. E se não tiver convicto ainda, vamos conversar, vamos bater papo, conversa com quem já tem essa convicção. Nós temos cidades como exemplo, né, várias cidades, agora em Ponta Grossa também estamos tendo uma experiência muito interessante, reabrimos a loja, reinauguramos, a quantidade de contratos de gestão exclusiva
exclusiva, Pato Branco, no litoral, coisas assim que eram impossíveis, né? De que conseguir, que não, isso aqui não vai funcionar. Mas a hora que você pega alguém que compra e vê que realmente é importante, vai conseguir sim, porque efetivamente a convicção vem de dentro para fora. E é impossível um dono do imóvel não sentir isso em você, que você vai fazer um bonito trabalho. E sempre pergunta, você tem alguns que estão trabalhando 100? Não, eu tenho para 5. Tá, então veja o quanto eles estão comprometidos. A pergunta é essa, simples, né? Não tem muito que... Então, porque eu vou me comprometer, tá aqui no caso da Polar e outros também, né? Tá aqui, ó, quantos portais nós anunciamos, quantas visitas nós temos, nós vamos fazer como você falou, né? Porque quantas vezes vai trocar o imóvel, porque se não tiver movimento, não tem busca. Então, não conseguiu ter o número X de busca no teu imóvel, não atraiu, vamos mudar a foto, vamos mudar o valor, vamos mudar automaticamente, sozinha. Né? Então, isso tudo é tecnologia, né? Que o corretor pode interferir também, tá? Sim. Ele tem poder para interferir, mas ela muda automaticamente. Mas realmente o corretor, quando ele trabalha com gestão, ele administra o imóvel do dono do imóvel. Ele é um administrador também, ele passa a ser um gestor daquele imóvel. Por isso é o contrato de gestão exclusiva. E um parênteses, tá? Essa palavra exclusiva, né, por ser pesada lá no passado e tal, nós questionamos por que não podemos tirar? Então, porque existe uma normativa, uma lei que tem que colocar a palavra exclusiva para poder ter direito à comissão 100%. Eu como marketing, eu não acho a palavra exclusiva ruim, né? Quando a gente vê algo exclusivo, a gente entende o quê? Pronto. Diferenciado. Esse né? foco. E é aí Boa. que eu acho que é o ponto que o corretor tem que entrar. É um atendimento diferenciado, uma prestação de serviço diferenciada, onde o seu imóvel vai ser bem tratado, né, dentro do mercado. E digo mais, não é um ponto aí para a gente se aprofundar, mas o reflexo do VGV da Polar é reflexo da gestão exclusiva do trabalho dos nossos corretores. Eu acho que a gente sempre tem que enaltecer o nosso número, que é mais de 3 bilhões de VGV. Né? Eu acho que a gente não pode deixar isso passar porque é reflexo... Com gestão exclusiva. Com gestão exclusiva. Então, isso é o reflexo do trabalho de vocês. Será que fica? Eu acho que vale a pena a gente levantar essa dúvida. Será que, se nós não exercêssemos a gestão exclusiva dos imóveis, o nosso VGV seria tão alto? Eu acredito que não. Então, mas ele tem mais um número que prova isso, né? Que 30% das nossas vendas são feitas em parcerias. Então isso também porque o parceiro gosta de fazer parceria, por quê? Porque ele sente segurança que quem está com o imóvel está com gestão exclusiva. Ele não vai se frustrar no meio do caminho e saber que o valor do imóvel subiu do nada, saber que o imóvel foi vendido e ele estava numa proposta já tirada e na verdade houve um leilão no meio do caminho. Então isso cria a documentação é analisada, básica sim, mas é analisada, e com a gestão exclusiva é possível, e por isso que nós fazemos 30% de parcerias. A Polar hoje é uma empresa que 30% das suas vendas são em parceria, porque todo o mercado sente confiança em nós. Eu já convido o senhor aqui para um próximo programa para a gente falar dos números da Polar, né? Porque eu acho que vale a pena a gente entrar ponto a ponto, porque todos eles são impressionantes. Aqui a gente citou a questão do VGV, né? Falou sobre a porcentagem de vendas em parceria, mas tem outros números que a gente tem que se aprofundar e todos eles é em decorrência do trabalho maravilhoso que a nossa empresa faz. Tem um número assim que está nos chamando muita atenção agora, é do AAA. Imóveis de AAA, né? Que achamos que nós não estávamos, daí fomos analisar, nós estamos lá vendendo 15 a 20 imóveis do AAA. E esse AAA é algo que 15, 20 imóveis por uma imobiliária é bastante. Sim. Mas para uma rede que vende 300, 350 imóveis mês, acaba não aparecendo, mas nos impressionou esse número. Realmente podemos abrir uma conversa assim sobre os números que são bastante relevantes, né, dentro do mercado nacional. Eu acho que a nossa audiência ia gostar bastante. Isso. E para finalizar o nosso programa, eu tenho mais uma, você falou agora, né, mas se me permitir, agora sou eu que vou pegar um ganchinho. Você falou do corretor, que tem a ver com o corretor. Esses números são tão bonitos, Maíra, que nós temos um número, né, do ano passado no VGV vendido de 1.300, 1.300, né, e isso fui no mercado nacional procurar, né, alguém que tem esse número, né, para ver se realmente nós estamos dentro ou estamos fora. Porque de repente, mas é 1.300 com 70 lojas, fica fácil, 80 lojas. Muito bem. Nós fomos procurar e encontramos uma empresa, né, lá no Nordeste que fazia um faturamento que era um ícone, e é um ícone na área de lançamento. 900 milhões no ano vendido. Legal. Quantos corretores ele tem? 900. Quantos corretores a Polar tem? 450.
Como assim? Quer dizer que com 1.300, nós tivemos 450 corretores que venderam 1.300? Um dos ícones nacionais vendeu 900 com 900 corretores. Falei, então nós somos bons mesmo. Por quê? Porque os nossos corretores são valorizados. Eles sentem isso e olha só a diferença. Nós podemos dizer que o nosso VGV equivalente a ele foi praticamente o dobro, porque com metade do contingente nós vendemos mais do que eles. Isso no mercado nacional. Então eu fico muito contente com os nossos corretores, porque efetivamente eles são sócios, parceiros, né, desse processo Apolar, de uma forma muito reconhecida, porque a partir desse momento você demonstra o reconhecimento de como os corretores efetivamente são valorizados dentro da nossa empresa. São os embaixadores da marca, né? São embaixadores da marca, muito bem colocado, são embaixadores da marca. Nós temos orgulho de toda a nossa equipe. Sim, nós somos felizes em ser amarelinhos, nós né? Nós somos felizes em ser amarelinhos, salute! E para finalizar o nosso programa, falando sobre corretores, eu gostaria que o senhor desse uma dica para os corretores de imóveis, angariadores principalmente, sobre a gestão exclusiva. Como angariar o imóvel, como defender o serviço. Então, Maíra, basicamente é o que nós falamos agora, né? Que é realmente ter convicção, né, de toda essa argumentação que nós passamos, né, e dizer, eu sou o corretor de imóveis Apolar. Eu sei que o que eu estou fazendo é importante para a sociedade. Não sou atravessador, não sou vendedor de formação, não sou negociador. Eu sou um corretor. Vim aqui para prestar um serviço para você. Agora, a dica básica é mais conceitual, você percebe? Agora, os argumentos, isso nós temos que conversar, demos alguns aqui, né? Mas basicamente dizer por que ele vai botar para vender para 5, 6, que é o máximo que ele vai conseguir, 10, se ele pode dar para 70 CNPJs. Ah, mas é a mesma marca. Não, são CNPJs diferentes e o fato de ser a mesma marca abre um leque de possibilidades muito maior de qualquer 5, 6 imobiliários que trabalham isoladamente ou 10 imobiliários que trabalham isoladamente dentro de um processo de não gestão exclusiva. São 55 anos de história, 70 lojas, então, 90 franqueados, os nossos números, eles realmente significam algo para o mercado, né? Ter esse background, conseguir apresentar isso para o seu cliente faz toda a diferença. Né? É importante porque não é o resultado imediato. Porque se você pensar só no resultado imediato, talvez não seja. Mas se você quer ser um corretor profissional na tua vida, você tem que pensar a médio e longo prazo. A Apolar é o que é porque ela sempre pensou a médio e longo prazo. Ela nunca pensou em resultados imediatos. Porque existe uma coisa que diz assim, né? Às vezes ganhar dinheiro a curto prazo é morrer devagar sem perceber, né? É uma morte silenciosa. Você ganha e se ilude e pronto. Nós não queremos isso. Nós queremos ser sustentáveis. Nós queremos efetivamente trabalhar a médio e longo prazo. E isso demonstra como você mesmo colocou, 54 anos no mercado, trabalhando assim, percebe? Nunca perdemos o foco. Abrimos mão às vezes de oportunidade? Não eram oportunidades. Eram vendas que poderiam ser feitas, nos traria dinheiro a curto prazo, mas a médio e longo prazo quebraria todo esse processo de importância que a sociedade nos reconhece, nos remunerando como nos remunera. Maíra, a nossa média de comissão hoje, envolvendo algumas incorporadoras, porque tem incorporadoras que sim, são negociados, tá? Eles pagam a propaganda e nós não pagamos, porque quando está nesse 6%, está embutido, né, uma verba promocional, uma verba de propaganda que é forte. Quando a incorporadora faz, ele tem um valor a menor, mas a nossa média de comissão hoje está em 5,8%. Você veja, incluindo essas coisas, por isso que está 5,8%, tá? Porque no imóvel de terceiro é 6%. E aí nós temos condições de dizer assim, corretor, seja feliz conosco. Você vai ser reconhecido e remunerado de uma forma daquilo que realmente o profissional de corretores de imóvel merece. Não, maravilha, seu Michel, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem o que é gestão exclusiva, mas já abro aqui o convite para a gente conseguir aprofundar cada ponto de cada uma dessas 3 extremidades, que é o vendedor, o comprador e o corretor. Com certeza, vai ser um prazer poder deliberar e até, né, abrir perguntas, né, de repente, que mandem para você, mas e se o vendedor isso, para poder até permitir que a gente possa realmente deliberar em cima de assuntos reais, que eles tenham dificuldade em qualquer momento. Acho que é legal se você pudesse abrir, de repente, um e-mail, um chat, não sei como é que funciona aí a tecnologia, né? Mas que os nossos corretores, ou qualquer corretor que venha assistir isso, possa fazer perguntas que no próximo daí nós desenvolvemos em cima delas também e respondemos para poder resolver essa questão da possível, né, resistência de trabalhar com gestão exclusiva. Não, com certeza. A partir de hoje, né, do lançamento do nosso programa, vocês podem mandar suas perguntas dentro do Clique Apolar, nossa plataforma interna, ou também aqui nos comentários do
YouTube. Muito obrigada pela participação e a gente fica aqui. Esse é o fim do Imóvelcast.